Operação de hoje cedo da Polícia Civil aqui em Porto Alegre, hein? Não só Porto Alegre, como também na querida vizinha Viamão. 4 integrantes de uma facção criminosa, suspeitos de praticar vários assassinatos, foram presos. Repórter Gabriela Dias também ao vivo aqui, tudo ao vivo, hein? Repórter Gabriela Dias ao vivo trazendo mais detalhes. Boa tarde, Gabi. Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui com o delegado responsável pela operação, Gabriel Borges, para a gente entender como é que tudo isso começou. Foram 4 presos, então, falando de Porto Alegre e também Viamão, na região metropolitana. Delegado, a operação de vocês hoje tinha qual objetivo, de quais assassinatos, homicídios essas pessoas acabaram participando ou sendo mandantes, enfim, ou praticando? Uma boa tarde. Boa tarde. Esse é um trabalho da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Departamento de Homicídios, em razão de uma tentativa de homicídio que ocorreu no final do ano passado, na zona sul de Porto Alegre, um conflito entre 2 grupos criminosos rivais, em razão do narcotráfico. Um indivíduo ele foi raptado e no momento em que os executores tentaram matar ele, ele conseguiu fugir. Ele foi atingido por disparos, mas conseguiu fugir. Esses homens fugiram depois do ato e foram presos pela Brigada Militar na sequência com armas de fogo. A partir daí começou o trabalho investigativo, semanas de análises, foi representado ao Poder Judiciário, então foi dado o cumprimento a 4 ordens de prisão e 6 ordens de busca e apreensão. Importante destacar que não foram só os executores que foram presos, mas principalmente o mandante também foi alvo da ação, ele já estava preso e recebeu uma nova ordem de prisão contra si. Esse homicídio, pela investigação de vocês, era disputa mesmo de tráfico de drogas pela região ali? Sim, houve um conflito na região, hoje ele está muito mais tranquilo e controlado, mas houve um conflito no ano passado e isso motivou alguns delitos nesse sentido. Alguns crimes foram realmente consumados e outros foram tentados, como é esse caso. Então, essa disputa entre grupos rivais que motivou esse crime e que motivou, então, a investigação contra, não só contra a própria facção que determinou, mas também contra a outra, né? Porque, como eu falei, eram crimes que ocorriam dos 2 lados, então as 2 foram alvo das ações de investigação, tanto nessa quanto em outros trabalhos que aconteceram de forma simultânea. Em casos como esse, né, em que ali são 2 grupos criminosos, são pessoas que já têm antecedentes criminais, e de alguma forma, né, a polícia, mesmo assim, acaba intervindo, né, fazendo esse tipo de operação para prender essas pessoas. Eu acho que muita gente que nos acompanha, né, às vezes pensa, não, mas se eles estão se matando entre si, qual seria o problema? Esse tipo de operação também é para mostrar isso, que a polícia também está envolvida, também vai proteger? Tem 2 pontos importantes aí, foi boa a tua pergunta. Por quê? Primeiro, o conflito entre facções criminosas, às vezes, e muitas vezes, infelizmente, se expande para pessoas que não têm nenhum vínculo com o crime organizado. Aconteceu há pouco tempo, no final do ano, na zona sul de Porto Alegre, uma morte de uma jovem que não tinha nada a ver com o crime organizado. Então, por isso que nós não podemos admitir. Esse aumento da violência ele não vai ser admitido. Isso reflete em outros ramos, em outros crimes e em outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então, por isso que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essas facções criminosas que estão praticando homicídio, eles também praticam outros delitos, às vezes crimes patrimoniais. Então, alguém pode ser vítima de um roubo de veículo, de alguma outra situação, em razão de todo esse confronto. Então, por isso que pode parecer, mas eles são do tráfico, talvez não tenham uma importância maior, não. Quando ocorrer, nós vamos aí sim enfrentar e colocar força estatal contra esses grupos criminosos, principalmente com a metodologia do Departamento de Homicídios, por meio do seu protocolo, né? As nossas investigações elas são técnicas. Quando acontece um homicídio vinculado ao crime organizado, nós acionamos o protocolo de medidas previamente e isso vai, de forma progressiva, de alguma forma asfixiando essa organização criminosa. E então ela atinge todos os seus núcleos, desde os executores e principalmente os mandantes. Agora, falando um pouco, a gente teve, né, um outro homicídio durante essa madrugada na Lomba do Pinheiro, o que, claro, muito recente. O que vocês sabem sobre isso até o momento? Se tem já alguma linha de investigação, alguma coisa nesse sentido? Era uma pessoa com antecedentes? Esse foi já um crime que ocorreu na área da 1ª Delegacia de Homicídios, na Zona Leste de Porto Alegre. Foi um crime grave. O indivíduo ele foi executado no portão da sua residência com vários disparos de arma de fogo.
Não tem como afirmar ainda porque é muito cedo, mas a linha de investigação é muito forte no sentido de que há vinculação com o tráfico de drogas. A vítima ela havia sido solta no mês passado, então tem essa vinculação com o sistema prisional e com as organizações criminosas da região. Nós estamos desde a madrugada diligenciando, já temos uma linha bem forte de autoria, já sabemos a motivação e acreditamos que em algumas horas ou nos próximos dias Gabi, nós teremos uma repercussão já em relação a esse caso. Diga, Mata. Já tem um levantamento oficial por parte da delegacia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sobre o número de crimes contra a vida registrados este ano, nos primeiros dias, porque hoje é dia 7, né? É o 7º dia do ano de 2025. Já se tem um levantamento oficial de mortes violentas? Claro que, delegado, o senhor cuida aqui dessa região, né? Mas já tem algum levantamento de número de mortes violentas aqui em Porto Alegre nesses primeiros dias, agora de 2025? Sim, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana, o Departamento de Homicídios ele tem essa atribuição em relação a esse tipo de crime. E tanto esse ano como no ano passado, os números estão absolutamente controlados. É algo que realmente representa uma redução histórica no que tange ao enfrentamento a esse tipo de infração penal. Então, os casos que ocorrem são muito pontuais, fora da curva, e quando ocorrem, e isso já fica um recado para o crime organizado, que nós não vamos admitir esse tipo de infração penal. Quando ocorrer, nós vamos enfrentar com toda a força do Estado, vamos responsabilizar criminalmente os executores, os mandantes e qualquer um que tenha participação. Inclusive, se eles não entenderem o recado, as medidas do protocolo avançam para alcançar até mesmo o patrimônio deles, para enfraquecer a organização criminosa e até mesmo movimentação de presos para outros estabelecimentos prisionais com maior rigor. Então, o protocolo ele foi criado, ele é acionado justamente para enfrentar essas organizações criminosas. Sabe quantos números de homicídio vocês já têm registrado nesse ano, não? De cabeça eu não sei, mas o que eu sei é que está dentro do patamar estabelecido, né? Então não há nenhum tipo de anormalidade, tanto Porto Alegre quanto a região metropolitana. Mata. Perfeito, né? Quero agradecer o delegado Gabriel Borges, agradecendo também a Gabriela Dias. Daqui a pouquinho a Gabi Dias volta.